A situação nesse momento do veemente ataque de Pedro era a seguinte: Jesus, preso pelos soldados que o queriam amarrar, cercavam-no. Num largo círculo, os soldados, um dos quais Malco foi prostrado por Pedro. Outros soldados estavam ocupados em repelir os discípulos que se aproximaram ou em perseguir outros que fugiram. 4 dos discípulos andavam pelo lado do monte e só se avistavam de vez em quando a grande distância. Os soldados estavam, em parte, um pouco desanimados pelas quedas, em parte, não ousavam perseguir seriamente os discípulos, para não enfraquecerem demasiadamente a tropa que cercava Jesus. Judas, que quis fugir logo depois do beijo traidor, foi detido a certa distância por alguns discípulos que o cobriram de injúrias. Mas os 6 agentes que só então se aproximaram livraram-no das mãos dos cristãos indignados. Os 4 soldados em roda de Jesus estavam ocupados com as cordas e algemas, seguravam-no e iam amarrá-lo. Tal era a situação quando Pedro golpeou Malco e Jesus ao mesmo tempo disse: Pedro, embainha a tua espada, pois quem se serve da espada perecerá pela espada. Ou pensas que eu não podia pedir a meu Pai que me mandasse mais de 12 legiões de anjos? Então não devo beber o cálice que meu Pai me apresentou? Como se cumpririam as Escrituras se assim não se fizesse? Disse aos soldados: Deixai-me curar este homem. Aproximou-se de Malco, tocou-lhe na orelha, rezando, e ficou sã. Estavam, porém, em roda os esbirros, os soldados e os 6 agentes que o insultaram, dizendo aos soldados: Ele tem contrato com o demônio. A orelha, por efeito, parecia ferida, e por efeito sarou. Então lhes disse Jesus: Viestes a mim, armado de espadas e paus, a prender-me como um assassino. Todos os dias tenho ensinado no templo, no meio de vós, e não ousastes pôr a mão em mim. Mas esta é a vossa hora, a hora das trevas. Eles, porém, mandaram amarrá-lo e insultaram-no, dizendo: A nós não nos podeste jogar por terra com teu feitiço. Do mesmo modo falaram os soldados: Acabaremos com as tuas práticas de feiticeiro. Jesus respondeu ainda algumas palavras, mas não sei mais o que foi. Os discípulos, porém, fugiram para todos os lados. Os 4 soldados e os 6 fariseus não tinham caído e, portanto, também não se tinham levantado. O que sucedeu, como me foi revelado, porque estavam inteiramente nas redes de Satanás. Do mesmo modo que Judas, que também não caíra, apesar de estar no meio dos soldados. Todos os que caíram e se levantaram, converteram-se depois e tornaram-se cristãos. O cair e levantar era símbolo da conversão. Esses soldados não puseram a mão em Jesus, mas apenas o cercaram. Malco converteu-se logo depois da cura, de modo que só por causa da disciplina continuou o serviço. Já nas horas seguintes, durante a paixão de Jesus, fazia o papel de mensageiro entre Maria e os outros amigos de Jesus, para dar notícias do que se passava. Os soldados amarraram Jesus com grande barbaridade e com a brutalidade de carrascos por entre contínuos insultos e escárnios dos fariseus. Eram pagãos da classe mais baixa e vil. Tinham o peito, os braços e joelhos nus. Na cintura usavam uma faixa de pano e na parte superior do corpo gibão sem mangas, ligado nos lados com correias. Eram de estatura baixa, mais fortes e muito ágeis, de cor pardo ruiva, como a dos escravos do Egito. Amarraram Jesus de uma maneira cruel, com as mãos sobre o peito, prendendo sem compaixão o pulso da mão direita por baixo do cotovelo do braço esquerdo, e da mesma forma
o pulso da mão esquerda por baixo do cotovelo do braço direito, com cordas novas e duras que lhe cortavam a carne. Passaram-lhe em redor do corpo um cinturão largo, no qual havia pontas de ferro e argolas de fibra ou vime, nas quais amarraram-lhe uma espécie de colar, no qual havia pontas e outros corpos pontiagudos para ferir. Deste colar saíam como uma estola 2 correias cruzadas sobre o peito até o cinturão, ao qual foram fortemente apertadas e ligadas. Fixaram ainda em diversos pontos do cinturão 4 cordas compridas, pelas quais podiam arrastar Jesus para lá e para cá, conforme lhes ditava a maldade. Todas essas cordas e correias eram novas e pareciam preparadas de propósito, desde que começaram a pensar em prender Jesus. Meditação da Paixão, Ana Catarina Emerick.